Boa noite, meus amores. Vou dar um tempinho aqui, né? Um minutinho para esperar todos vocês irem entrando aqui na nossa live. Enquanto isso, vão falando para mim de onde vocês são, de onde vocês estão me assistindo, para que eu possa conhecer um pouquinho mais sobre vocês. Vão digitando aí. Boa noite, Suelen. Boa noite, Lena. Hoje vai ser uma live muito importante, a gente vai falar, né, sobre os pilares do emagrecimento. Boa noite, Ju. A gente vai falar sobre os pilares do emagrecimento. Vou até colocar aqui, peraí, gente. Pilares do emagrecimento. E a gente vai falar um pouco sobre o desafio que eu vou fazer agora aqui pelo Instagram. Na verdade, não vai ser nenhum desafio, tá, gente? Eu vou ensinar vocês como dar um início a um processo de alimentação saudável nesses próximos 15 dias. Então, vou estar dando dicas de cardápio, do que comer ou não comer. E essa live de hoje, ela vai ser muito importante para vocês entenderem quais são os pilares para que o emagrecimento aconteça, né? Porque eu recebo muito isso de vocês. Me perguntando, doutora, mas como é que eu posso fazer para emagrecer? O que é necessário? O que eu preciso fazer? Ó, a Giane falou, estou viajando e estou assistindo. Obrigada, Giane. Olha, tem gente do Mato Grosso do Sul, de Eldorado. Sejam bem-vindos. Boa noite, Ariana. Boa noite, Lu. A Lu é minha paciente lá da minha cidade. Vamos lá, tô esperando mais um pouquinho para as pessoas entrarem. Boa noite, Ana Lúcia. Olha, Bahia, coisa boa, Ana Lúcia, eu amo Bahia. Boa noite, Josiê. Boa noite, Renata, de Araras. Boa noite, Sheila, de Londrina. Olha, eu gosto muito de Londrina. A Cristiane, de Campo Grande. Boa noite, Cris. Olha, eu gosto muito de Campo Grande. Talvez vá morar aí ano que vem. A Lena do Ceará. Lena, boa noite, querida. Ceará é muito bom, muito maravilhoso. Então, vamos lá, né, gente? Vamos falar do que a gente veio falar aqui. A Juju falou, boa noite, doutora. Boa noite, gente, para todos vocês. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos vocês aqui. Tem um tempinho que a gente não faz live. E aí, eu tirei hoje esse momento pra gente falar de uma coisa tão importante como os pilares do emagrecimento. Essa live, gente, eu vou falar de tudo mesmo. Então, assim, eu nem vou colocar a hora pra ela acabar, tá? Quem quiser pegar papel e caneta em casa, pode pegar, tá? Peguem papel, caneta, porque vai ter muita coisa legal, tá bom? Olha, a Magali falou que fez o método Health em janeiro e já perdeu até agora 19 quilos. Parabéns, Magali. A Arlene falou, doutora, vem morar em São José dos Campos. Arlene, meu sonho, mulher, é a cidade dos meus sonhos pra eu morar. Quem sabe, né? Quem sabe dá certo. Mas eu tenho muita vontade de morar aí, tá? Compartilhem essa live para outras pessoas, gente. Tem um aviãozinho aqui, a Josie falou que ela já tá compartilhando. Compartilhem vocês também. Dê bastante coraçãozinho nessa live para que suba para outras pessoas e outras pessoas possam assistir. E no aviãozinho aqui embaixo vocês também podem compartilhar com outras pessoas, tá? Eu ainda não decidi se essa live vai ficar salva, eu vou decidir só depois que ela terminar, então é importante que vocês anotem tudo, peguem papel, caneta, tablet, pra anotar, porque provavelmente essa live não vai ficar salva, tá bom? Olha, a Camis falou, vou anotar tudo aqui pro maridão. Isso mesmo, anota pro marido, pro tio, pra tia, pros filhos. E, gente, então vamos começar, né? Nada melhor do que a gente começar falando sobre o que é a obesidade, né? Então, a obesidade, gente, ela é definida como uma doença inflamatória. Isso mesmo que você ouviu, a obesidade é um tipo de doença, tá? Então, ela é definida como uma doença inflamatória que ocorre pelo acúmulo de gordura corporal, tá? Essa obesidade, pela OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, ela é definida pelo índice de massa corporal. Como que a gente calcula esse índice de massa corporal, Bianca? É o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, por exemplo, o meu peso é 54, a minha altura é 1,66 m. Então, eu tenho que fazer 1,66 m vezes 1,66 m para saber qual que é a altura ao quadrado e pegar 54 e dividir por esse valor. O resultado, gente, tem que estar entre 18 e 24. Entre 18 e 24 é considerado o IMC normal.
Menor que 18 é considerado desnutrição. Maior do que 24, ali em torno de 25, é considerado sobrepeso. E maior que 30 já é considerado obesidade. No entanto, pessoal, o IMC não é algo que eu gosto de usar para definir a obesidade. Por que, Bianca? Não. Porque o nosso corpo, ele é composto por diversos elementos. Então, a gente tem na composição corporal gordura, músculo, ossos, água, órgãos, né? Microbiota intestinal. Então, o nosso corpo, gente, ele é composto por diversas coisas. E o IMC, que é o índice de massa corporal, ele não leva isso em consideração. Então, por exemplo, uma pessoa pode ter um IMC de 30, vamos supor que seria considerado já obesidade, mas ela tem uma porcentagem de gordura corporal baixa, vamos supor uma porcentagem de gordura corporal de 18%. Só que por ter muita massa muscular, o IMC dela aumenta. Então, eu não considero o IMC um bom parâmetro para definir se uma pessoa é obesa ou não. Tá? Eu acho que hoje em dia, dentro das condições que nós temos, o melhor parâmetro para definir isso seria a bioimpedância, né? A balança de bioimpedância que consegue ver quanto de massa corporal que a pessoa tem, de massa muscular, quanto de gordura essa pessoa tem, né? Quanto de água, quanto que pesa os ossos dela. Então, esse seria o melhor parâmetro. A gente não pode se apegar ao peso, tá? Mas sim a composição corporal. Quanto de gordura que você tem e quanto de massa muscular você também tem. E isso é muito importante, porque diversas vezes eu já recebi mensagens de vocês aqui no Instagram falando assim: doutor, eu já cheguei no meu peso ideal, mas eu ainda tenho aquela barriguinha. Como é que eu faço para perder ela? Por quê? Porque o peso ideal não quer dizer que é a sua composição corporal ideal. Tanto que você tá no peso que pra você seria ideal, mas você ainda tá com gordura localizada. Então, gente, o que é emagrecimento? Vamos definir o emagrecimento. Emagrecer não é perder peso. Emagrecer é perder gordura. É a perca de gordura corporal, porque a gente pode perder água, a gente pode perder massa muscular. Então, o que é emagrecer? É perder gordura corporal e não peso na balança. E por isso que eu repito, não se apeguem à balança, tá bom? A não ser que você tenha acesso a uma bioimpedância. Ainda assim, a bioimpedância, né, pode ser comprometida por outros fatores, como menstruação, se você tiver comido naquele dia, o que você comeu, se você tá muito inchada, tudo isso pode interferir no valor da bioimpedância. Então, como é que eu posso fazer, Bianca, para saber se eu ainda preciso perder gordura ou não? Eu gosto muito, gente, da comparação por fotos. Eu acho que a foto, ela mostra a realidade do que você tá vendo. Então, vai comparando por fotos, vai vendo como você se sente. E se você tá se sentindo bem, já tá na hora de parar. Se você não tá, continue nesse processo de emagrecimento. E é muito importante a gente falar, né, desse assunto, porque eu não sei se você sabe, mas a obesidade, ela causa mais de 168 mil mortes ao ano. Sim, pessoal, a obesidade pode matar, além de gerar algumas outras doenças, como diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, né? Até mesmo o risco do Covid é aumentado se a pessoa for obesa, né? Então, isso é um dado muito importante para a gente saber. E o Brasil, ele tá entre todos os países do mundo com maior índice de cirurgia bariátrica. Ou seja, então, nós temos muitos obesos aqui no nosso país e acaba que isso, né, se torna um problema que deve ser resolvido. Tá bom, pessoal? Então, vamos falar hoje sobre os pilares desse emagrecimento depois dessa definição que a gente fez. Então, tem alguns pontos que são muito importantes para que o emagrecimento ocorra de forma definitiva, né? Tem até gente já perguntando assim, como manter o peso depois que emagrece? Calma, pessoal. Vamos falar primeiro o que emagrece, depois a gente fala sobre manter o peso, né? Mas algumas coisas essenciais para a perca de peso que faz parte desses pilares do emagrecimento são, anotem aí, sono, um sono de qualidade, intestino, perfil hormonal, tá? Alimentação
estilo de vida, que aí envolve estresse, atividade física, né? Como você lida com as situações. Então, esses são os pilares do emagrecimento. E nós vamos começar falando do perfil hormonal, tá? Esse é o mais importante, por isso nós vamos começar por ele. Sobre o perfil hormonal, gente, o nosso corpo, a gente tem um hormônio que se chama insulina. Essa insulina é um hormônio que ela é produzida no pâncreas, tá? E qual é a função dessa insulina? Essa insulina ela é sempre produzida quando a gente consome macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. No entanto, alguns macronutrientes elevam mais essa insulina do que outros. Por exemplo, o carboidrato eleva mais a insulina do que a gordura. A gordura ela quase não eleva a insulina. A proteína eleva de forma média, baixa também, porque não eleva muito, e o carboidrato é o que mais eleva. Então, toda vez que a gente consome esses macronutrientes, ou o carboidrato ou a proteína vira glicose, essa glicose na corrente sanguínea vai estimular o pâncreas a produzir essa insulina, por sua vez, vai lá na corrente sanguínea, pega essa glicose e coloca para dentro da célula. Só que essa insulina também tem outra função. Quando ela está sendo produzida, ela também vai lá no seu fígado, estimula o seu fígado a produzir o famoso triglicérides, tá? Que são os triglicerídeos. Então, é importante vocês saberem dessa função da insulina. Mas a insulina ela é um hormônio anabólico. O que é isso? Um hormônio anabólico, gente, é um hormônio que ele tem como função acumular, fazer crescer. E o que é, Bianca, que a insulina faz crescer? A nossa gordura corporal. Então, a pessoa que tem uma dieta muito rica em alimentos que estimulam essa insulina vai fazer o acúmulo de gordura corporal. Inclusive, ela é a grande causa da esteatose hepática, que é do fígado gorduroso. Porque quanto mais você come carboidrato, mais insulina você secreta. Essa insulina vai lá no seu fígado começa a aumentar a produção de triglicerídeos. Esses triglicerídeos viram ácidos graxos e isso vai formando as camadas de gordura, tanto ali no fígado quanto na sua bochecha, na sua barriga, na sua perna, no seu bumbum. Então, ela tem essa função de acumular. Quando é uma pessoa saudável e essa insulina está de forma equilibrada, ela vai fazer a função dela normal, de pegar a glicose e colocar ali dentro da célula. Mas quando a pessoa come muito errado, come muitos lanches, né, uma dieta muito rica em farinhas, né, uma dieta muito rica em industrializada, essa pessoa pode ter uma insulina muito elevada. E essa insulina muito elevada pode dar origem a diversas doenças, como, por exemplo, a resistência insulínica, que vai dar origem à SOP, que é a síndrome do ovário policístico, ao fígado gorduroso, né, a diabetes, tá? Principalmente a diabetes tipo 2, tá bom? Então, isso pode originar diversas doenças, por isso que a insulina é tão importante no processo de emagrecimento. Bianca, por que é importante a gente entender esse processo da insulina? Porque então, gente, toda vez que a sua insulina estiver alta, o seu corpo vai estar no mecanismo de acumular gordura. Se a sua insulina não estiver tão alta, esse corpo não vai estar no mecanismo de acumular gordura. O valor ideal da insulina no nosso organismo, que é no sangue, tá? Que as pessoas precisam ver a insulina no sangue, ela tem que estar entre 2 e 6. Tá bom? Então, a sua insulina sempre tem que estar nesse parâmetro, entre 2 e 6. Se tiver maior que isso, tem que dar uma ajustada ali na alimentação, tá? Outro mecanismo que eu quero que vocês entendam. Toda vez que a gente come glicose, o nosso corpo vai usar essa glicose, na verdade, come carboidrato, tá, gente? E os carboidratos viram glicose, independente se esse carboidrato veio do pão ou se esse carboidrato veio do macarrão, ele vai virar glicose na corrente sanguínea. E o que seu corpo vai fazer? Ela vai pegar essa glicose e vai transformar essa glicose em energia, que é o ATP. Então, nosso corpo pega essa glicose, que é a principal fonte de energia corporal, né? Para produzir energia.
Quando a pessoa tem uma dieta baixa em carboidratos, por exemplo, uma pessoa que o carboidrato que ela come são legumes, frutas, folhas, né? Ou carboidratos mais complexos, que são os bons carboidratos, essa insulina, que são os carboidratos de baixo índice glicêmico, quando a gente tem uma dieta de baixo índice glicêmico, que é a low carb, a cetogênica, o que acontece? Não tem uma quantidade muito grande de glicose para a produção de energia. E o seu corpo precisa produzir essa energia para viver. Então, o que seu corpo vai lá e pensa? Já sei, a Vanessa, ela não tá consumindo muito carboidrato, então não tem muita glicose pra gente produzir energia. Eu vou lá na barriga da Andressa e vou quebrar aquelas células de gordura e vou usar aquelas células de gordura para produção de energia. Então, toda vez que a glicose tá em pequenas quantidades, o nosso corpo vai usar a gordura como fonte de energia. E aí você vira uma máquina de quebrar gordura e de emagrecimento. E por que é tão importante a gente entender essa fisiologia? É importante para a gente entender por que algumas pessoas, mesmo comendo pouco, elas não conseguem emagrecer. De repente, você come pouco. No entanto, o que você come pode elevar muito essa insulina. Às vezes a sua dieta é uma dieta rica em carboidratos, né? Então isso acaba elevando a sua insulina. Então, por mais que você coma pouco, você tá indo contra a fisiologia corporal, tá? Então, por isso que é importante vocês entenderem sobre isso. No entanto, gente, outra coisa que é muito importante nesse processo de emagrecimento é a questão de calorias. Porque o que faz a gente engordar? É quando a nossa ingestão é maior do que o nosso gasto energético. Então, a gente tem que gastar mais energia do que formar energia, né? Do que a ingestão. Então, a ingestão tem que ser menor do que o gasto energético para ocorrer o emagrecimento. Então, tem que ter um déficit calórico para que esse emagrecimento ocorra. Só que existir apenas o déficit calórico, os estudos já mostram que não é tão eficaz quanto levar em conta a fisiologia do corpo que envolve a insulina. Então, qual é a dieta boa? A dieta boa é a que tem déficit calórico e leva em conta a insulina, tá? Então, por isso que muitas vezes a pessoa também entra numa dieta somente de déficit calórico e aí ela fala, eu sinto fome o dia inteiro. Ai, eu como tão pouco e sinto fome o dia inteiro. Por quê? Porque a sua dieta é só uma dieta de déficit calórico. A pessoa que montou a sua dieta não pensou na fisiologia corporal. Porque se ela pensasse na fisiologia corporal, ela ia saber que quanto menos a sua insulina for estimulada, menor será a sua fome. Então, gente, quando a gente come alimentos que são sacietógenos, né? Que tem uma maior saciedade. Quais alimentos são esses? Alimentos ricos em gorduras boas, proteínas. Esses alimentos dão maior saciedade. Deixa a sua insulina baixa. Então, não estimula a insulina. Não tem produção de gordura. E você fica menos tempo com fome. Isso é até muito importante também, até quando a gente vai pensar numa pessoa que tem compulsão alimentar. A gente também tem que pensar numa dieta que dê mais saciedade para essa pessoa. Então, isso é muito importante para vocês entenderem. Então, vamos lá. A insulina é importante. Resumindo a questão da insulina, gente. Insulina é importante porque ela vai estimular o aumento e o acúmulo da gordura corporal. Ela também pode promover gordura no fígado para quem tem esteatose hepática. A insulina, quando ela tá baixa, ela também diminui a fome. Então, por isso que ela é tão importante no emagrecimento. Quando a gente tem uma dieta baixa em carboidratos, isso não quer dizer que a sua dieta não tenha carboidrato. Gente, não existe isso, dieta zero carboidrato, tá? Ela é baixa em carboidrato, então não tem muita glicose para o corpo usar como energia. Se não tem muita glicose, o corpo vai usar a sua gordura como energia. E essa gordura, essa quebra de gordura é que vai produzir a energia do seu corpo e você vai virar uma máquina de quebrar gordura. Então, acho que eu resumi tudo que a gente falou no início. A live não vai ficar salva, tá bom, meus amores? A não ser que eu mude de opinião até o final da live, né? Mas assistam porque provavelmente não ficará salva. Então, gente, entendemos sobre a insulina. Por que a insulina é muito importante? Então, devemos ter até agora déficit calórico,
e insulina baixa. Porque também não adianta você comer tudo que é saudável, tudo de baixo índice glicêmico, se você come numa quantidade infinita. O maior erro da dieta low carb é a pessoa que exagera nas quantidades de proteína, porque acha, como a dieta é baixa em carboidrato, que ela pode comer proteína sem fim. E aí o que acontece? A ingestão é maior que o gasto energético e você acaba engordando fazendo uma dieta low carb. E lembrando, gente, que proteína em excesso também vira glicose. Então tem que tomar cuidado. Isso no emagrecimento. Qual hormônio também é muito importante, Bianca? Os hormônios sexuais. Por exemplo, principalmente para as mulheres. O estrogênio é um hormônio feminino, gente. E quando esse estrogênio está muito elevado, que é o que a gente chama de predominância estrogênica, isso pode fazer a pessoa ter mais facilidade para engordar, ter celulite, ficar mais irritada. Então, um estrogênio muito alto, uma progesterona muito baixa, a testosterona muito baixa também, que é o hormônio sexual masculino, mas que nós mulheres também temos e que é muito importante, principalmente para o ganho de massa muscular. Então, quando o nosso estrogênio é muito alto, a nossa progesterona é baixa, a nossa testosterona é baixa, isso também pode dificultar o emagrecimento. E por isso que as mulheres na menopausa podem ter uma dificuldade um pouco maior para emagrecer. Então, é importante que esses hormônios estejam em dia. E isso também explicaria por que quem toma anticoncepcional também tem dificuldade, tanto para perder gordura quanto para ganhar massa muscular. Porque o anticoncepcional, ele atrapalha toda essa fisiologia do nosso corpo. Então, esses hormônios sexuais, eles têm que estar, num bom parâmetro. E Bianca, como é que eu faço para equilibrar esses hormônios? Se os seus hormônios estão desregulados, você precisa procurar um médico para usar suplementos que regulem esses hormônios. E muitas vezes vai precisar usar até um hormônio para repor ele e que não seja hormônio sintético, que é o hormônio do anticoncepcional, e sim que seja um hormônio isomolecular, bioidêntico, que é um hormônio mais natural. Na verdade, assim, né, gente, natural entre aspas, porque ele é produzido em laboratório, mas ele é isomolecular, ou seja, a molécula dele é mais parecida com a sua molécula do corpo. Então, ele é mais idêntico ao que você produz, por isso que se chama bioidêntico, tá bom? A Paty falou, não entendi muito bem como a proteína vira glicose. Paty, o nosso corpo tem um mecanismo que se chama gliconeogênese. O que é isso? É formar glicose, a formação de energia a partir de outras fontes que não seja o carboidrato. Então, por exemplo, quando você come proteína em excesso, essa proteína, ela vira o quê? Aminoácidos. Mas o seu corpo também tem a capacidade de produzir energia através de proteínas e gorduras. Então, se de ácidos graxos, na verdade, de proteínas e ácidos graxos. Então, se você comer proteínas em grandes quantidades, essa proteína também vai ajudar ali na formação, nesse processo de gliconeogênese, que é a formação de glicose a partir de outras substâncias. Então, por isso que proteína em excesso também pode prejudicar o emagrecimento. Mas voltando, gente, na parte hormonal. Então, já falamos dos hormônios sexuais que precisam ser verificados. E aí, tem alguns outros hormônios que podem atrapalhar muito o emagrecimento. Sabe quais são eles? Os hormônios tiroidianos, né? Então, quem tem hipotiroidismo, tiroidite de Hashimoto, essas pessoas também podem ficar bem prejudicadas no emagrecimento, tá? Por quê? Porque a nossa tireoide, ela regula todo o nosso metabolismo. Então, a tireoide vai determinar o seu metabolismo e todas as células do nosso corpo têm receptor de T3, que é o hormônio tiroidiano, que é a triiodotironina. E o nosso cérebro tem receptor de T4, que é o pró-hormônio tiroidiano, que é a levotiroxina. Então, a gente tem que verificar, temos que dosar na corrente sanguínea como é que está o seu TSH, que é o hormônio tiroestimulante, que é um hormônio cerebral que vai estimular a tireoide. Então, seu TSH tem que estar menor que 2,5 para estar tudo bem. Temos que ver quanto que está o seu T3, que é o hormônio tiroidiano propriamente dito, e aí a gente dosa ele na corrente sanguínea como T3 livre, tá? E esse T3 livre,
ele tem que estar bem próximo do limite superior da referência, então tem que estar ali no terceiro e quarto quartil. Isso mesmo, gente, não adianta estar apenas dentro da referência. Se o seu hormônio tiroidiano é próximo ao limite inferior, isso é sinal de que a sua tireoide não está excelente. Tem que ser próximo ao limite superior. Por isso que a gente fala que tem que estar entre o terceiro e o quarto quartil. E o T4 livre também tem que estar entre o terceiro e quarto quartil. Nós também podemos pedir o anti-TPO, que é o anticorpo, que vê se você tem doença autoimune da tireoide. Você que tem hipotireoidismo, já viu seu anticorpo? Já viu seu anti-TPO? Sabe se a sua doença da tireoide é uma doença autoimune? Nem todo hipotireoidismo é autoimune. Tá, gente? Então, existe a tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune da tireoide, e existe o hipotiroidismo, que é uma diminuição dos hormônios tiroidianos. E nós também temos o hipotiroidismo subclínico, né? Que aí entra em outra questão. Então, quando essa tireoide tá alterada, tá? Essa quebra de gordura, o metabolismo acaba ficando um pouco mais devagar e vocês acabam ficando um pouco prejudicados no emagrecimento. Até porque o hipotiroidismo dá constipação, altera o sono, né? Que são outros pilares do emagrecimento que a gente vai olhar aqui na nossa live. Então, a tireoide também tem que estar ok, tem que estar 100%, tá? Eu tenho um destaque no meu Instagram só sobre tireoide. Assistam, que vocês vão gostar bastante. Lá eu dou bastante dica para quem tem, tá bom? Outro hormônio que pode contribuir também para fazer você engordar é o cortisol, tá, pessoal? O cortisol, ele é conhecido... Gente, um minutinho. Só pedir uma coisa pro meu marido. Meu bem, você pega um pouquinho de água para mim, por favor? Vamos lá, o cortisol. O que é o cortisol? Gente, esqueci de pegar água. Eu vou ficar aqui falando com vocês, vou ficar morrendo de sede. Eu pedi ele pra pegar um pouquinho de água pra mim, que daqui a pouco começa a dar dor de cabeça. Ó, o cortisol, gente, o que é o cortisol? O cortisol é o hormônio do estresse. Ele é conhecido, né, como hormônio do estresse. Ele é um hormônio que ele é produzido na nossa adrenal e ele pode influenciar muito no emagrecimento. Como? Se esse cortisol estiver muito alto, ele pode aumentar a inflamação corporal, aumentar o acúmulo das células de gordura, pode elevar a insulina. Esse cortisol muito aumentado pode alterar essa insulina, pode alterar o seu sono. Opa, obrigada. Pode alterar o seu sono. E tudo isso vai afetar esse processo de emagrecimento. Então, o cortisol, ele sempre tem que ser medido na saliva, tá? E não no sangue. E esse cortisol, na saliva, geralmente, gente, a referência laboratorial é a T0,7. Então, ele tem que estar em torno de 0,4, 0,5, 0,6. E tem alguns laboratórios que colocam que tem que ser a T22. E aí, se a referência do seu laboratório for a T22, ele tem que estar ali em torno de 12 até uns 18 para ser considerado um bom cortisol pela manhã, tá? Então, eu sempre recomendo fazer na saliva esse cortisol, que a saliva é mais fidedigna, tá? Para avaliar o cortisol salivar. Então, o cortisol é um hormônio também muito importante aí no emagrecimento. Eu acho que quando a gente fala de emagrecimento, esses são os principais hormônios. Então, todos eles devem estar regulados para que a gente possa emagrecer. E quando eu falei da testosterona, principalmente para o ganho de massa muscular, gente, é importante que vocês entendam uma coisa hoje. Quanto maior for a sua massa muscular, maior é a sua quantidade de queima de gordura. Pessoas com maior quantidade de massa muscular têm um metabolismo mais rápido. Então, por isso que a musculação, a atividade física é tão importante no processo de emagrecimento. Então, esse já é o terceiro pilar, o segundo, né, que a gente tá falando, o segundo pilar do emagrecimento, atividade física. E qual é o maior erro cometido em quem quer emagrecer quando faz atividade física? É a questão de se fazer só atividade aeróbica.
Então vamos desmitificar isso. A musculação, gente, ela queima muito mais gordura do que a atividade aeróbica. Então eu vejo muitos pacientes meus falando: doutora, mas eu corro todos os dias na esteira, 10 quilômetros. Seria bem melhor se essa pessoa gastasse 30 minutos do dia dela fazendo atividade de musculação. Ela teria uma melhora nesse processo de emagrecimento muito maior. Então, gente, quanto mais músculo você tiver, quanto maior for sua massa muscular, mais gordura você queima, maior é o seu metabolismo. E sem contar que uma massa muscular maior, você também vai ficar menos flácida, né? Que é o que todo mundo fala: ai, doutora, emagreci, mas agora eu tô super flácida. Então é isso, precisa ter esse ganho de massa muscular, vai diminuir a quantidade de celulites. Então, no sentido do exercício físico, a musculação é o melhor para quem quer emagrecer. Outra coisa que vocês podem fazer para quem deseja emagrecer é fazer também um pouco de aeróbico, não tem problema nenhum, né? Desde que tenha musculação, aeróbicos tipo HIIT, sabe aqueles aeróbicos de HIIT que você corre na intensidade maior que você conseguir durante 1 minuto, descansa 30 segundos, corre de novo. Então fazer aí uns 10 minutinhos de HIIT, 15 minutinhos de HIIT, sendo que, gente, tem que tomar muito cuidado também, porque, por exemplo, se você é uma pessoa que tem um cortisol muito baixo, você pode passar mal durante essas atividades físicas intensas. Sabe, aquelas pessoas que falam: doutora, eu vou pra academia e quando eu vou pra academia, eu saio de lá passando mal. Eu não sinto aquele bem-estar depois do treino, eu sinto vontade de vomitar, eu sinto fadiga, eu sinto que eu vou desmaiar. Tem gente que até desmaia, né, quando vai fazer atividade física. Isso é um sinal de que a sua adrenal pode não estar ok, que é o cortisol que a gente acabou de falar. Então, até pra atividade física, o seu médico tem que indicar o que é melhor pra você. Tá? Quando eu tô vendo vocês perguntando de outros tipos, né? Tipo, treino funcional, tem aquele outro, como é que a gente, crossfit e tudo mais. Gente, cada pessoa vai ter uma indicação, né, de um tipo de atividade física. Quando eu falo musculação, não é academia, tá, gente? Até porque agora na pandemia eu sei que muitas academias estão fechadas. Você pode fazer musculação em casa, desde que você tenha a caneleira, o seu pezinho. Tem até um personal que eu gosto muito, que é o personal do Método Health, que ele dá aulas online pelo Zoom, que é o Marcelo Guarilha. Depois procurem o Instagram dele, que ele dá aula online pelo Zoom de musculação. Eu, por exemplo, durante a pandemia, eu faço musculação em um estúdio, né? E esse estúdio é individual e aí a gente pega pezinhos, tudo mais lá. E eu tenho um ganho de massa corporal muito legal, tá? Então, outro fator que a atividade física é muito importante. A atividade física, ela vai fazer o seu intestino funcionar. Isso mesmo, gente. A atividade física, ela libera uma substância que se chama motilina. E essa motilina vai fazer você ir no banheiro todos os dias. Então, a atividade física é importante pro intestino funcionar. E quando a gente for falar de intestino, vocês vão entender porque o intestino é tão importante no emagrecimento. Outra coisa, a atividade física diminui a insulina e ela faz as pessoas ficarem mais sensíveis a essa insulina. Então, trata a resistência insulínica. Então, a atividade física diminui a resistência insulínica. Então, ela também é importante. Outra coisa, a atividade física aumenta os seus níveis hormonais de testosterona. Então, a testosterona, além de fazer você ganhar massa muscular, ela vai te dar mais disposição, vai aumentar a sua cognição, evita que você tenha infarto, porque o nosso coração tem muitos receptores de testosterona. Vai melhorar seu desejo sexual. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui se queixam desse desejo sexual diminuindo. Então, olha o tanto de coisa que a atividade física melhora. Melhora também seu cortisol, vai fazer você dormir melhor, né? E sem contar que a atividade física libera uma quantidade muito grande de endorfina. Endorfina são os hormônios do prazer, que a gente relaxa, é o que a gente libera, né? Quando a gente tem também a relação sexual, também é liberada essas endorfinas, que são os hormônios do prazer, do bem-estar. Então, a atividade física é muito importante nesse processo de emagrecimento. Tá bom, pessoal? Então, acho que a atividade física a gente já falou. O importante seria combinar uma atividade aeróbica, que seja um HIIT, por exemplo, com uma musculação. Se você não tem tempo de fazer os dois, opte sempre pela musculação, porque a musculação vai fazer você ter um maior ganho de massa muscular e uma maior perca de gordura corporal, tá?
Bianca, tem algum suplemento que ajuda nesse processo de ganho de massa muscular? Tem. E pode auxiliar no emagrecimento de vocês. Quais são eles? O melhor de todos, que já é comprovado cientificamente, que tem um efeito 3 vezes mais potente que um whey protein, é o mix de aminoácidos essenciais, que a gente chama de Mix Right. Esse é o nome dele manipulado, tá? E aí você poderia tomar até 10 gramas ao dia. Bianca, existe ele pronto? Existe. O nome dele pronto é Aminogreens, da marca Essential, ou Aminu, da marca Central Nutrition, tá? Ele é o melhor de todos para ganho de massa muscular, além de que ele ajuda no processo de emagrecimento. Esses aminoácidos essenciais fortalecem o cabelo, a unha, a pele, tá bom? Então ele também é muito importante para isso. Um outro suplemento que poderia ser usado é a creatina, tá? A creatina, ela também é bem importante no processo de emagrecimento. De emagrecimento não, gente, desculpa, de ganho de massa muscular. A creatina é muito importante para o ganho de massa muscular. E aí poderia ser usado, geralmente a gente usa 0,07 gramas por quilo. Lembrando que a creatina sempre deve ser usada à noite, tá? Ela também poderia ajudar esse ganho de massa muscular, tá bom? E outro que eu gosto muito é o hidroximetilbutirato. Ele pronto tem o Energy, que é da Central Nutrition. Por quê? O hidroximetilbutirato, ele aumenta a queima de gordura e faz ganho de massa muscular. Então ele é muito bom, principalmente associado a uma dieta cetogênica, para quem faz dietas cetogênicas, tá bom? Então, já falamos de atividade física, né, pessoal? Então, é bem importante a gente ter isso da atividade física, tá? O pessoal tá falando aqui de andar de bike. Gente, poderia fazer o aeróbico na bike também, fazer um HIIT de bike, né? Também não teria problema nenhum. O HIIT pode ser feito na esteira, na rua, na bike, não tem problema nenhum, tá bom? Vamos lá novamente. Então, a gente já falou, né? A gente falou sobre hormônio, falamos sobre exercício e agora nós vamos falar sobre sono. Eu sei que muitos de vocês têm dificuldade para dormir porque vocês me mandam lá na caixinha: doutor, eu tenho uma insônia que eu não consigo dormir de jeito nenhum. Então, gente, o sono ele é muito importante no emagrecimento. Por quê? Porque nós temos também 2 hormônios que são bem importantes pra gente emagrecer. Sabe quais são eles? A leptina e a grelina. Esses 2 hormônios são os hormônios da fome e da saciedade, tá? Então, a grelina é o hormônio da fome e a leptina é o hormônio da saciedade. E esses hormônios, eles são controlados durante o sono. Além de que o sono também controla, gente, o cortisol, que é o hormônio do estresse que faz a gente engordar. Durante o sono é a hora que o nosso corpo faz uma limpeza corporal. É a hora que você está descansando, que o seu corpo vai ter tempo de reparar o que tá ruim nele, reparar o que não está bom. Então, esse sono, quem dorme bem, quem dorme em torno de 7, 8 horas bem, que consegue atingir o sono profundo, essas pessoas vão sentir menos fome do que quem não dorme bem. Vocês já sentiram isso, gente? Quando dorme mal, vocês sentem que a fome aumenta? Porque eu sinto isso. Quando eu dava plantão, eu sentia que a minha fome no dia seguinte, meu Deus, tava um horror. Então, a fome da gente aumenta quando a gente não dorme bem. Por quê? Porque desregula o cortisol, desregula a leptina e a grelina, né? Então, desregula esses hormônios que são muito importantes para que ocorra um bom emagrecimento. A grelina e a leptina tem que estar ok, o hormônio da saciedade tem que estar bem, o hormônio da fome não pode estar aumentado. E vários fatores influenciam no sono. Um deles é a menopausa, porque o hormônio progesterona contribui para você ter um sono de qualidade. Então, se você está na menopausa e você não dorme bem, pode estar faltando progesterona para você dormir bem. Se você tem hipotiroidismo, você também pode ter insônia. É um sinal de hipotiroidismo. E isso vai atrapalhar no emagrecimento, porque você não consegue dormir bem, né? Outros fatores como estresse, cortisol aumentado também pode alterar no sono, né? O próprio intestino vai poder alterar o sono e vocês vão entender quando a gente falar de intestino. Então, por isso que ter um sono de qualidade é muito importante. E porque, gente, anotem aí, a melatonina, que é o hormônio do sono profundo, ela diminui a fome. Olha que coisa maravilhosa.
A melatonina ajuda você a ganhar massa muscular. Você sabia disso? Olha que interessante. Então, o hormônio do sono e a melatonina, ela é produzida durante o nosso sono profundo, ela ajuda tanto no processo de emagrecimento, quanto no processo de ganho de massa muscular. Bianca, que interessante isso. E a gente já viu agora que a melatonina pode ajudar até no Covid. Você acha? Olha que interessante, não é mesmo? Então, a melatonina é um suplemento alimentar muito importante, né? Para quem não tem produção. Bianca, de onde que essa melatonina é produzida? Ela é produzida a partir de um neurotransmissor que se chama serotonina, que é o neurotransmissor da alegria e da felicidade. E adivinha onde esse neurotransmissor é produzido? 90% desse neurotransmissor, gente, é produzido no seu intestino. Mas antes de falar de intestino, vamos terminar de falar aqui de sono. Então, a gente precisa melhorar a qualidade do sono. Como é que nós podemos fazer isso, Bianca? Se for um problema hormonal, tem que corrigir seu hormônio. Então, por exemplo, se você está na menopausa, eu recomendo que você procure um médico para fazer essa reposição hormonal de preferência com o hormônio isomolecular, que é o hormônio bioidêntico, principalmente a progesterona, que vai melhorar o seu sono. Se você tem hipotiroidismo, procure um médico para tratar seu hipotiroidismo para que você durma melhor. Se você não tem nenhum tipo dessas doenças e mesmo assim não está dormindo bem, então vamos lá. As dicas para ter um sono de qualidade. Higiene do sono. Deu 6 horas da tarde, comece a escurecer a sua casa. Então, use mais abajur, lâmpadas, né, um pouco mais amareladas, né, que esteja com menos luz. Evite muitos aparelhos eletrônicos ligados. Quem tem celular, quem tem iPhone, tem aquela opção, eu acho que é Night Shift que chama, né? Me corrijam aí se estiver errado, tá, gente? Para evitar a luz azul do iPhone, você pode colocar essa opção. Então, evitar muitos aparelhos eletrônicos durante a noite, porque esses aparelhos eletrônicos, gente, vão diminuir essa produção de melatonina, tá? Então, evitar excesso de luz à noite para que seu corpo, a partir das 6 horas da tarde, já comece a trabalhar ali, comece a entender. Seu corpo precisa entender que é noite, que você precisa dormir. E se você deixa sua casa toda ligada durante a noite, o seu corpo vai entender que ainda é dia, que não tá na hora de dormir, não. Então, essa higiene do sono é muito importante. Desligar os aparelhos eletrônicos e ir apagando as luzes. Tomar um banho quente. O banho quente à noite, ele relaxa. O banho quente, ele vai te relaxar. Você pode colocar alguns aromas na sua casa, no difusor. Vou até mostrar pra vocês o difusor que eu tenho, que é esse aqui, ó. Opa. É esse aqui, ó, da marca Natura Struff. Você pode colocar um difusor durante a noite na sua casa com óleo de lavanda, que é um óleo que relaxa, né? Então, vocês podem colocar óleo de tangerina, óleo de limão, de lavanda, que são óleos essenciais que relaxam a mente, que relaxam o corpo, né? Existem também outros óleos, quem entender de óleo pode até falar alguns aí, pra poder ir preparando o ambiente. Então, coloque um óleo de lavanda no seu quarto, pinga no travesseiro óleo de lavanda. Então, tudo isso é muito importante para que você venha relaxar. À noite, tenta ler um livro ao invés de ficar no celular, né? Tome um chá. Qual chá, Bianca, pode ajudar? Chá de camomila, chá de melissa, chá de mulungu, pode te ajudar no período da noite. Chá de ashwagandha, tá? Pode te ajudar no período da noite. Eu gosto muito de um chá, gente, da Organic India, que se chama Tulsi Sleep, que é sono em inglês, né? Dormir, quer dizer, em inglês. Chama Tulsi Sleep. Esse chá, Tulsi Sleep, gente, ao meu ver, é o melhor chá que tem pra ajudar no sono. Eu tomo todos os dias esse chá pra dormir. É maravilhoso. Então, eu recomendo também fazer escalda-pés, tá? Que é pegar água quente, colocar um pouco de sal, camomila, pode até pingar os óleos essenciais de lavanda. Falaram aqui do Balance, né? Tem também o Ventivi, eu acho que chama Ventivi. Quem souber de óleo essencial fala, que é muito importante também. Então, tudo isso pode ajudar. E quais suplementos podem auxiliar no sono? Já que a gente também tá falando... O Serenity é muito bom, gente, principalmente para quem tem ansiedade. E aí, gente, você pode comprar até um difusor pessoal.
Eu mesmo eu uso um difusor pessoal que é da Renova Joias. Depois eu vou marcar pra vocês e vou mostrar. Esse difusor pessoal, você pinga o olhinho dentro dele e você dorme com colar de difusor pessoal. Eu gosto de dormir com colar de difusor de lavanda. Isso ajuda muito no meu sono. Isso é uma dica que eu dei pra minha mãe e que eu sempre dou pros meus seguidores, tá? E vamos então falar um pouco sobre suplementos. Quais suplementos vão poder ajudar também nesse sono, Bianca? O principal dele, gente, é o magnésio. O magnésio, ele pode auxiliar no seu sono, pode ajudar você a relaxar, também pode ajudar você na atividade física, pode ajudar o seu intestino a funcionar. O magnésio ajuda no controle da sua insulina também. E qual magnésio que eu posso tomar, Bianca? Depende de qual é a sua indicação, né? Se você for uma pessoa mais ansiosa, o magnésio treonato vai ser um pouco melhor para você. Se você tiver fibromialgia, o magnésio de malato vai ser mais interessante. Então existem vários tipos de magnésio. Lá no meu feed tem um vídeo no IGTV sobre magnésio, então vão lá e assistam. Então o magnésio é muito importante, tá? Para a pessoa dormir bem. A ashwagandha, gente, o que é a ashwagandha? É um adaptógeno do estresse. Então, se o que faz você não dormir, se a sua insônia está sendo causada por um cortisol elevado, porque o seu cortisol é ruim, então você pode tomar ashwagandha ali em torno de 8 horas da noite, 7 horas da noite, porque ela vai ajudar a que esse cortisol não suba à noite, que você tenha um sono melhor. A ashwagandha, ela é muito boa, principalmente para quem acorda muito de madrugada. Se você é aquela pessoa que tem aquela insônia que faz você acordar de madrugada, a ashwagandha pode te ajudar bastante, tá? Para você dormir um pouco melhor, tá bom? Outra coisa que ajuda muito no sono que pode te ajudar é a L-tirosina. A L-tirosina, ela é um aminoácido que ajuda na produção de GABA, do neurotransmissor GABA, e pode ser que o seu sono esteja ruim por falta de GABA, né? E relembrando lá da melatonina que a gente falou, do hormônio do sono, a gente falou que ela é produzida a partir do quê? Da serotonina. Se a serotonina tá baixa, e você pode ver se a sua serotonina tá baixa no sangue, você pode dosar a serotonina no sangue, você pode usar algumas substâncias que estimulam essa produção de serotonina. Por exemplo, a grifônia. Eu gosto muito da grifônia, gente, muito mais do que o hidroxitriptofano. Por quê? Porque o hidroxitriptofano, gente, se seu intestino não for um intestino bom, pode desandar suplementar hidroxitriptofano. Então, eu gosto de suplementar a grifônia. Essa grifônia, ela vai ajudar na produção de serotonina, tá? E essa serotonina vai produzir o quê? A melatonina, que é o hormônio do sono. E você, se você tiver deficiência de melatonina, como é que eu sei, Bianca, que eu tenho deficiência de melatonina? Tem um exame salivar para saber como é que tá a sua melatonina do laboratório Lemos, que vocês podem fazer, tá? Se a sua melatonina é muito baixa, você pode suplementar essa melatonina. Aí, gente, se a sua dificuldade é pegar no sono, o melhor é que essa melatonina seja sublingual. Se a sua dificuldade é que você acorda à noite, aí o ideal é tomar um adaptógeno do estresse e uma melatonina que tenha liberação lenta durante a noite, que geralmente ela é de via oral, tá bom? Quais as quantidades, Bianca? Gente, vai depender de cada um de vocês, as quantidades são individuais. Eu não recomendo vocês saírem tomando 5 miligramas de melatonina, que é o que eu vejo que a maioria faz. E a melatonina, gente, quanto menor for a quantidade, melhores são os resultados. Então tem que descobrir qual é a quantidade para você. Para mim, Bianca, por exemplo, se eu tomar 1 miligrama de melatonina, para mim já é o suficiente. Da mesma forma que eu, Bianca, tenho pacientes que tomam 500 microgramas e para eles já é o suficiente, tá? Então agora imagina, tem gente tomando 10 miligramas de melatonina, gente. Então não façam isso, por favor. Eu vejo muita gente que chega para mim e fala: doutora, eu tomo 5 miligramas de melatonina e não adianta nada. Não adianta nada porque a dose que você toma tá errada para você, né? E às vezes a sua serotonina é muito alta. Quem tem serotonina muito alta, gente, não pode tomar melatonina à noite. Por isso que é necessário a avaliação de um médico. Não façam isso sozinhos. Criança pode tomar melatonina, não tem problema nenhum, não. Pode tomar, mas tem que ser também com acompanhamento pediátrico, tá bom? Ó, a Natália tá até ali falando, sim, Paty. Nath, um beijo. A Nath é minha colega, já vi que a Gabi tá aqui também, gente. A Gabi é uma ginecologista maravilhosa. A gente eu sempre falo dela aqui no meu Instagram pra vocês. E a Nath também é uma médica maravilhosa, que foi minha colega de pós.
Então, um beijo pra vocês duas, que eu vi que vocês estão aí na live. Então, agora a gente já falou do sono. Então, regulando o sono, nós vamos regular os hormônios da fome e da saciedade, que é a leptina e a grelina, e isso também vai ajudar no emagrecimento, né? Então, falamos de hormônios, falamos de sono, falamos de atividade física. Agora nós vamos falar sobre intestino. Por que que o intestino, Bianca, é tão importante no emagrecimento? Gente, vocês sabiam que no nosso intestino nós temos vários bichinhos que moram neles? Pois é, temos bactérias, fungos, vários micróbios vivos. E você sabia que essa microbiota, que é o que a gente chama esses bichinhos, ela pode chegar a pesar mais de 2 quilos? Olha isso! Então, nosso intestino, ela tem vários bichinhos. E o que que esses bichinhos fazem? Como é que esses bichinhos servem para alguma coisa, meu Deus? Fala aí pra gente. Serve. Esses bichinhos vão determinar todas as doenças que você tem. É isso mesmo que você ouviu. E por que que é tão importante esse intestino no emagrecimento? Porque a pessoa obesa, ela tem bactérias diferentes da pessoa magra. Você algum dia na sua vida já ouviu falar aqui na internet sobre a microbiota do obeso, né? Ai, tem uma pílula que é a microbiota do magro. Gente, isso existe, é verdade. A pessoa que é mais gordinha, ela tem bichinhos diferentes da pessoa que é mais magra. Então, geralmente, as pessoas mais obesas, elas têm uma bactéria que chama Firmicutes, que é uma bactéria que gera mais obesidade. E tá aumentada, tem um crescimento dessa bactéria em excesso. Bianca, como é que eu faço para não crescer essa bactéria em excesso? Então, vamos entender. Porque essa pessoa, ela pode ter uma disbiose intestinal. E essa disbiose vai descontrolar, sabe o quê? Tireoide, insulina, cortisol. Essa disbiose intestinal pode dar, sabe o quê? Doenças autoimunes. Gente, vocês têm noção como esse intestino é importante? Sabe o que que essa disbiose intestinal pode fazer? Te dar depressão, ansiedade. Pode fazer você comer mais. Então, ela é muito importante, então vamos entender um pouquinho sobre ela. Então, essa microbiota, gente, ela é formada desde quando a gente nasce. Isso mesmo, tá? Desde quando a gente nasce. Alguns estudos mostram que até o tipo de parto pode influenciar. Outros mais recentes já vêm mostrando que o aleitamento materno pode influenciar nessa microbiota intestinal da criança. O que a mãe come vai influenciar nessa microbiota. O ambiente que a criança vive vai influenciar nessa microbiota intestinal. E essa microbiota intestinal, ela está madura, completa, nos 4 anos de idade. Por isso, gente, que é tão importante aqueles primeiros... Voltou. Então, por isso que é tão importante os primeiros anos de vida do bebê, ele se alimentar corretamente, porque tem a maturação dessa microbiota intestinal ali até os 4 anos de idade. Isso significa que ela não pode mudar no decorrer da vida? Não, ela muda. Ela muda no decorrer da vida. E o que que altera essa microbiota, Bianca? Conta pra gente. Estresse. Estresse pode alterar a microbiota, pode alterar esses bichinhos. O que você come. Gente, o que você come é o que mais altera essa microbiota intestinal. Se você tem uma dieta rica em industrializados, farináceos, glúten, leite, vai alterar essa microbiota. O jeito que você dorme, se você pratica atividade física ou não, tudo isso pode alterar o seu intestino. Os fatores hormonais, tudo que a gente falou até agora pode alterar esse intestino. E quando essa microbiota tá alterada, tudo desregula. Porque pensa comigo, todos os nutrientes que a gente precisa para viver é metabolizado por essa microbiota. Então, tudo que você come, essa microbiota vai metabolizar e vai transformar isso em nutrientes que vão cair na corrente sanguínea. Essa metabolização desses nutrientes também vai formar, sabe o que, gente? Os neurotransmissores. Então, por isso que a microbiota está relacionada à depressão, à ansiedade, porque essa formação de neurotransmissores vai ser por essa microbiota. E aí, esses nutrientes são levados por todo o seu corpo. Mas se essa microbiota estiver alterada porque você come mal, ou porque você come muito açúcar, ou porque você é aquela pessoa que toma antibiótico várias vezes no ano, esses antibióticos eles vão matar as bactérias boas e as bactérias ruins. Então, ele também faz uma desordem, anti-inflamatórios, analgésicos, tudo isso altera a microbiota intestinal, gente.
né, doenças do intestino, tudo isso pode alterar. E se a sua microbiota alterar, ela promove uma coisa que vocês já ouviram falar, eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu pelo menos o nome. Aumento da permeabilidade intestinal, que é uma síndrome que a gente chama de leaky gut. E quando aumenta essa permeabilidade intestinal, aí tá um problema. Por quê? Essa permeabilidade intestinal, gente, vai promover um processo... Ó, a doutora Gabriela tá falando aqui que anticoncepcional dá disbiose intestinal. Isso mesmo, gente. Então, ter anticoncepcional pode alterar a sua microbiota. E aí, essa permeabilidade intestinal gera um processo inflamatório. Peraí, o que nós falamos lá no início? Que a obesidade nada mais é do que uma doença inflamatória. Se a permeabilidade intestinal aumenta o processo inflamatório, aí vocês já viram, né? Pode piorar ainda mais a obesidade. Até porque pode alterar os hormônios. Uma coisa tá ligada à outra. Vocês viram que o sono tá ligado com a produção hormonal, que tá ligado com o intestino. O nosso corpo não funciona de forma individual, gente. Uma coisa tá ligada à outra. E essa permeabilidade intestinal pode causar uma doença autoimune. Essa permeabilidade intestinal pode gerar esteatose hepática, pode gerar doenças do coração. Essa permeabilidade intestinal pode gerar todo tipo de doença que você imaginar, porque todos os fatores inflamatórios vão estar aumentados no seu corpo. TNF-alfa vai estar aumentado. Pode aumentar, gente, até o risco de câncer, né? Então, por isso que esse intestino é tão importante. Então, é importante que a gente tenha bactérias boas nesse intestino para o emagrecimento. E como é que a gente pode fazer isso, Bianca? Como é que a gente pode recuperar esse intestino? O primeiro é mudando a alimentação. E nós vamos falar aqui da alimentação, tá? Então, primeiro a gente tem que mudar a alimentação. A Camargo Michele falou, posso tratar TAG cuidando do meu intestino? Sim, Michele. O principal tratamento de TAG é o intestino. É o principal tratamento, tá? Tem até uma live intestino-cérebro lá no meu Instagram. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Então, gente, como que a gente pode cuidar desse intestino? O primeiro passo é cuidar da alimentação. Então, nós vamos falar isso mais no final, sobre a alimentação. Então, é importante ter uma alimentação bem limpa. O segundo, eu falo que tem algumas fontes, né? A gente tem que, primeiro, reparar esse intestino. Como é que repara o intestino? Eliminando, primeiro, fungos e bactérias ruins. Como é que a gente pode fazer isso? Com alguns suplementos que podem ajudar a gente. Quais são eles? O gengirol, que é um suplemento que vem do extrato de gengibre, ele pode auxiliar nesse controle de bactérias e fungos. A berberina, que também é um suplemento que vai te ajudar nesse controle de bactérias e de fungos. Essa berberina ajuda também na insulina, então ajuda também quem tá querendo emagrecer, quem tem resistência insulínica, tá? Também outros suplementos, como os probióticos, né? Algumas cepas, como os lactobacilos acidófilos, pode ajudar no emagrecimento. Os lactobacilos, vários tipos de lactobacilos pode ajudar, tá, gente? O casei, o acidófilos, alguns tipos de bifidobacteriums também pode ajudar. Então, a gente pode montar um blend de lactobacilos, né? De probióticos que auxiliam no emagrecimento. Voltou. A conexão tá ficando ruim, eu acho que é por causa do tempo que a gente tá aqui na live. Então, por exemplo, essa microbiota pode influenciar também na acne. E aí tem lactobacilos específicos para cada coisa. Se você tem ansiedade, depressão, tem lactobacilos específicos para isso. Se você tem gordura no fígado, tem lactobacilos específicos para isso. Para quem quer emagrecer, tem lactobacilos específicos para o emagrecimento. Tem até live de anticoncepcional. Tô vendo vocês falando aí, tem live de anticoncepcional também lá no meu feed. Só olhar no IGTV. Então, gente, a gente tem que regular essa microbiota. Então, com probióticos, pode usar a berberina, o ômega 3. O ômega 3 ajuda muito no controle das bactérias e da inflamação intestinal. Esse ômega 3, ele tem que ser mais rico em EPA do que DHA, tá? Para ter uma diminuição da inflamação intestinal, tá bom? Então, esse ômega 3 tem que ser livre de metais pesados e mais rico em EPA do que DHA. O essencial é tomar pelo menos 1 grama de EPA ao dia. Então, o ômega 3 pode auxiliar a glutamina, gente. A glutamina, ela vai estimular as suas células a produzir a mucina, que é um muco que vai servir de proteção ali para o seu intestino, para que não ocorra essa permeabilidade intestinal. Então, a glutamina também pode auxiliar. Você pode usar 0,08 gramas por quilo de glutamina no seu dia.
tá bom? Também as fibras são muito importantes, como o psyllium, por exemplo. Você pode usar aí uma colherzinha de chá ou de sopa de psyllium ao dia, né, para poder auxiliar nesse processo também de recuperação da microbiota intestinal. O psyllium é muito importante. Pode usar a cúrcuma, que vai diminuir essa inflamação intestinal também, ela é bem importante. O silício orgânico, tá, gente? O silício orgânico ajuda muito também a saúde intestinal. Eu gosto muito do X-Nutriment, né? Mas existe outros tipos também. Mas o X-Nutriment, ele é bem legal também para a saúde intestinal, tá? Vocês podem estar usando. E um fator bem importante para a saúde intestinal também são as beta-glucanas, tá? As beta-glucanas, elas vão estimular a saciedade, vai estimular o sistema imune e elas ajudam lá no intestino. Eu gosto muito da beta-glucana da Anil, ela é muito boa e ela vai poder te ajudar também, tá bom? Que mais que eu quero falar sobre o intestino aqui pra vocês? Os aminoácidos essenciais. Foi bom a gente ter falado sobre isso, que a gente falou do ganho de massa muscular, mas os aminoácidos essenciais, eles também são muito importantes para diminuir a inflamação intestinal, para alimentar esse intestino, para ajudar esse intestino a funcionar de forma correta. Esses aminoácidos essenciais são extremamente importantes. E existe também outros suplementos, né, gente, que seria bem importante para o intestino, como o LDN, que é a low dose de naltrexone. A low dose de naltrexone é um suplemento, gente, que ele vai fazer no nosso corpo? Ele vai ocupar os receptores de opiáceos lá no intestino. E aí ele vai aumentar a produção de endorfinas, que é o hormônio do prazer, durante a noite. E essas endorfinas, quando elas são produzidas durante a noite, aí de dia você vai ter um pouco mais de endorfina. Então essa low dose de naltrexone, ela diminui o seu desejo por doces, ela ajuda também ali na saúde intestinal, ela é muito usada em doenças autoimunes, muito usada para compulsão alimentar, tá? Para ansiedade. Então, ela também seria uma coisa aí, né, que poderia ajudar bastante aí nos fatores do emagrecimento. E também existem, né, os prebióticos, os alimentos que funcionam como prebióticos, né? E aí esses alimentos que funcionariam como prebióticos, eu amo o Floranil da Anil, gente. Não tem nada igual o suplemento Floranil da Anil. O que é esse suplemento Floranil da Anil? Ele é um suplemento que contém 83 alimentos que vão melhorar a sua microbiota intestinal. Então é importante dar o alimento para que essa microbiota se restabeleça. Então o Floranil é o que eu mais indico para vocês. Eu vi vocês falando sobre o kefir e o kombucha, né? Então só tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o kefir, eu não gosto de kefir de leite, porque o leite ele pode piorar essa disbiose intestinal devido a beta-caseomorfina 7, que é uma proteína do leite, não é devido à lactose, tá, gente? É devido a essa proteína do leite, então pode piorar essa disbiose intestinal, tanto o leite quanto o glúten. São alimentos que pioram muito o intestino. Alimentos muito ricos em lecitinas também podem vir a piorar esse intestino, então tem que tomar cuidado com isso também, tá? Então kefir de leite eu não recomendo, a não ser que seja um kefir de água ou de leite de coco, mas o kefir, gente, vocês têm que tomar muito cuidado, porque ele pode estar contaminado por fungo. Então, se tiver contaminado com fungo, pode piorar, né, a desbiose intestinal, gerando uma síndrome fúngica. Então, pode até atrapalhar no seu emagrecimento. Então, tomar cuidado com isso. O kefir não pode estar contaminado com fungo, tá bom? O kombucha tem que ser um kombucha de qualidade. Eu já testei alguns no Brasil e nem todos são de qualidade. Alguns elevam a insulina, tá? Então tem que tomar cuidado, já que a insulina estimula a produção de gordura. Então tem que tomar cuidado para não ocorrer essa elevação de insulina. Mas se o seu kombucha é de boa qualidade e tudo mais, tomar de forma equilibrada pode ser benéfico para você. Eu não consigo, gente, tomar. Me dá gases, muitos gases. Então, pra mim, não fez nenhum tipo de benefício. Mas se você se sente bem, ok, tá? Então, já falamos sobre intestino. Peraí, gente, que eu tô vendo aqui. Então, falamos sobre hormônio, falamos sobre atividade física, né? Falamos sobre sono, falamos sobre intestino. O que eu quero falar pra vocês, gente, também é sobre alimentação,
que é a parte mais importante no emagrecimento. Não existe milagre, gente. Infelizmente, eu tô aqui pra falar pra vocês. Nós falamos de diversos suplementos, mas não existe milagre. Ah, gente, eu esqueci uma coisa. Pro intestino é muito bom as enzimas digestivas também, tá? As enzimas digestivas vão ser muito importantes ali no intestino também, tá? Mas, gente, então não existe milagre no emagrecimento. A maior dica que eu tenho que dar para quem quer emagrecer é fazer uma dieta de qualidade. É a parte mais importante. Não existe pílula mágica, não existe suplemento mágico, tá? Não existe milagre. Não tem como emagrecer se você não fizer dieta. Então, essa é a parte mais importante, é a parte que você precisa prestar mais atenção, porque é isso que vai determinar várias questões do seu dia, porque a alimentação pode alterar o seu sono. A alimentação pode alterar o seu intestino, que vai alterar os seus hormônios, que vai alterar tudo. Então, a alimentação é o ponto principal dessa live. E aí, eu recebo às vezes umas perguntinhas assim: Bianca, eu posso comer arroz e emagrecer comendo arroz? Existe essa possibilidade? O que vocês aí que estão assistindo a live acham? Vocês acham que pode emagrecer comendo arroz? Vamos ver o que vocês vão responder. A Tami falou: pra tomar esse tanto de coisa haja dinheiro. Ô Tami, mas essas coisas podem ser reguladas também sem gastar muito, tá? Eu só dei dicas de alguns suplementos, mas se você tiver uma boa alimentação, quase tudo isso vai ser regulado. Olha, a Creare Crochê falou que pode emagrecer comendo arroz, a Suzy falou que não, a Paty falou que sim, a Cana falou que sim, a Ariana falou que não. Então, assim, a gente tá meio dividido, né? Pode, não pode. Então, vamos lá. Tem como emagrecer comendo arroz? Tem. No entanto, será que é interessante uma dieta com carboidratos de alto índice glicêmico no emagrecimento? Porque o arroz, ele eleva bastante a glicemia. Como que eu emagreceria comendo arroz, Bianca? Por déficit calórico. Então, você teria aquele tipo de dieta que você vai ter que ficar pesando. Sabe aquela dieta que você tem que contar a caloria? Que você vai ter que pesar tudo que você come? Então, vai ser esse tipo de dieta. E qual é o problema desse tipo de dieta? Você anda com a balança na sua bolsa, meu amor? Você consegue contar a caloria em restaurante? Você consegue fazer isso quando você tá viajando? Eu acho bem difícil. Outra coisa, esse tipo de dieta, gente, que só foca em déficit calórico, ela gera muita fome, porque você come em pequenas quantidades. E isso vai te deixar com fome, porque não vai respeitar a fisiologia corporal. Lembra que a gente falou lá no início que a insulina tem que estar baixa pra gente não sentir tanta fome? Então, vamos lá. Então, se você tem uma dieta com arroz, e aí vai todos os mitos, pão integral tem elevadíssimo índice glicêmico. Gente, o glúten tem muito índice glicêmico. O índice glicêmico do glúten é muito alto. Então, ele eleva muito a insulina. Então, você pode até emagrecer por um déficit calórico, sim. Na verdade, gente, você pode emagrecer até comendo chocolate, sanduíche, tá? Desde que tenha o déficit calórico. Só que não vai ser um emagrecimento saudável. E isso vai fazer você recuperar o peso depois. E isso também vai te gerar mais fome, mais estresse, menor menor perda de peso, tá? Então, tudo isso, gente, tem que ser... vocês têm que entender que é importante a gente entender o que a gente falou da insulina. Então, todos os alimentos de alto índice glicêmico que elevam a insulina, dentre eles estão os farináceos, os industrializados, o arroz, o pão, o macarrão, a pizza... Todos eles que elevam a insulina podem dificultar o processo de emagrecimento, baseado na fisiologia corporal. Se for uma dieta de déficit calórico, já é diferente, que não é o caso aqui, tá? Qual é o problema também desses alimentos? É que eles alteram a microbiota intestinal, eles elevam a insulina, isso vai fazer você se sentir mais cansado durante o dia, vai fazer você sentir dores no corpo, né? Porque vai aumentar a inflamação intestinal, aumenta dores no corpo, aumenta a indisposição, pode alterar o seu sono, tá? Então, por isso que esses alimentos, eles devem ser retirados. E aí, uma coisa que eu sempre ouço é vocês falarem assim: Bianca, mas comer saudável é caro. Gente. Olha, isso é o maior pecado que eu já ouvi alguém falar, que comer saudável é caro. Porque, gente, vocês já foram numa feira? Pelo menos, eu vou na feira com R$50 aqui na minha cidade, pelo menos onde eu moro, eu faço uma compra de mais de uma semana na feira. Porque o que é comer saudável? É comer legumes, folhas, frutas da estação,
e proteína. E essas proteínas, gente, pode ser ovos, pode ser carne de qualquer tipo, tá? É a carne que você tem condição de comprar. Ai, doutora, não tem condição de comprar carne. Compra ovo, que é mais barato, tá? Então compre o que tá dentro das suas possibilidades. As frutas, sempre prefiram frutas da estação. Por quê? Porque frutas fora da estação pode ter muitos aditivos. As frutas também são importantes que elas tenham baixo índice glicêmico, porque uma dieta também muito rica em frutas em excesso, eu tenho pessoas, por exemplo, que come 10 frutas ao dia. Aí ela não sabe porque ela tem gordura no fígado, porque a fruta, gente, também tem a frutose, que é o açúcar da fruta. E esse açúcar da fruta também pode elevar a sua insulina. Inclusive, a maior causa de esteatose hepática hoje é um excesso de suco de fruta. Porque a fruta em si tem fibras lá que vão ajudar, né, a diminuir o índice glicêmico daquela frutose. Agora, o açúcar, o suco da fruta não. O suco da fruta é o açúcar puro, só tem frutose, não tem fibra nenhuma ali. Então, vai elevar a insulina. Então, parem de tomar suco de fruta. Fruta foi feita para comer e não para tomar suco de fruta, tá bom, gente? Então, assim, escolha boas frutas, frutas que tenham baixo índice glicêmico, como coco, abacate, morango, ameixa, tá? Que vocês possam estar consumindo maracujá, o limão. Eu vou deixar uma listinha para vocês do desafio, depois eu vou contar para vocês como é que vai funcionar. Isso de alimentação, das frutas, eu vou deixar tudo lá no meu feed para vocês, uma listinha. Então, assim, frutas da estação, proteína, pode ser frango com aquela... Vocês perguntam pra mim se pode comer a pele do frango. Pode, gente. Gordura animal é boa. A gordura que vem na carne, ela é boa pra você. Lembrando que a gordura e a proteína são alimentos que dão mais o que? Saciedade. Nós aprendemos isso no início da nossa live. Que a gordura e a proteína dão saciedade. O que você não pode fazer é ficar adicionando gordura onde já tem. Então, mas a gordura que vem na carne animal, você já pode comer ela, pode comer sua picanha com gordura, não tem problema nenhum. Pode comer lá a pelinha do frango, que não tem problema nenhum. E se você tem condições de comer só patinho, coma só patinho. Se você tem condições de comer só frango, coma só frango. Como que você tiver condições. O que tá dentro da sua necessidade. Pode ser ovos. Vamos tirar o mito de que ovo faz mal, que ovo aumenta colesterol. Isso é mito. Ovos são super saudáveis. Então vocês podem comer ovos se você é vegetariano. Pode comer ovos como fonte de proteína. Eu vi falando aqui o bacon. Gente, o bacon pode, desde que ele seja artesanal, tá? Se não for artesanal, é melhor evitar. Então, vamos lá. Bianca, eu sou vegana. Como é que eu vou fazer se eu não como carne, se eu não como ovo? Você pode comer tofu, que é a soja fermentada. Gente, a soja em si, ela não é boa, tá? Cuidado. Os únicos alimentos bons que vêm da soja é o que são de soja fermentada, que é o tofu. Mas a soja em si não é boa, então tomem cuidado, porque a soja tem muito xenoestrógeno, então ela eleva muito o estrogênio e tal, e pode chegar até atrapalhar o emagrecimento do estrogênio muito alto. Lembra que a gente falou que estrogênio muito alto pode fazer você engordar, te dar irritabilidade e tudo mais? Então tomar cuidado com tudo isso. Então, uma alimentação rica em legumes, em frutas, em proteínas, é o que vai fazer você emagrecer. Uma alimentação de baixo índice glicêmico, tá? Que não eleve a sua insulina. Lembrar sempre, lá se você for no Google e colocar alimentos de baixo índice glicêmico, no Google vai aparecer vários alimentos de baixo índice glicêmico. Outra coisa que é muito importante no emagrecimento é você saber respeitar a sua fome e a sua saciedade. Então, assim, gente, se você é uma pessoa que não sabe identificar fome e saciedade, você vai precisar contar caloria, porque tem que ter déficit calórico no emagrecimento. Então, você vai ter que baixar aquele aplicativo que se chama Fat Secrets, porque ele vai te ajudar a contar caloria. Agora, se você sabe identificar fome e saciedade, esquece isso de contar caloria. Você não precisa mais, porque você sabe a quantidade que seu corpo precisa. E como é que a gente faz isso, Bianca? Então, assim, sentir fome, eu como. Que quantidade? Até eu sentir satisfeita. E como é que eu faço para saber isso? Existe a fome fisiológica e a fome emocional. E aí vocês precisam saber a diferença de fome fisiológica para fome emocional. A fome fisiológica é aquela que você não sente vontade de comer coisas específicas. Você apenas sente fome. Então, se você comer uma alface ou se você comer um legume, ou dependendo do que você comer, vai matar essa fome. Isso é fome fisiológica.
tá? Do que fome emocional, que você sente vontade de comer aquele docinho, aquele chocolate, aquele Nissin miojo, entendeu? Que tem esse fator emocional também ligado, né, com a comida. Então a fome tem que ser a fome fisiológica. E a fome fisiológica, gente, quando ela consegue esperar. Então, assim, eu senti fome agora. Se eu não comer agora, ela consegue esperar pra eu comer daqui a pouco. A fome emocional, não. A fome emocional você tem que comer imediatamente, porque senão dá ruim, né? Então, a gente tem que saber entender isso. Então, comer só quando tiver fome, tá? E até se sentir satisfeito. Então, o nosso corpo, ele dá um sinal de saciedade. Mas qual é o problema hoje em dia? O problema é que as pessoas hoje comem muito rápido. Elas comem no telefone, elas comem conversando, vendo televisão. Aí o corpo dela, quando o corpo fala pra ela, ela tá satisfeita, ela nem nota que o corpo tá dando sinais de saciedade. Porque ela come tão rápido, que às vezes não dá tempo nem do corpo liberar os hormônios da saciedade, tá? A gente tem um hormônio chamado CKK, não, que é a colecistoquinina. Acho que é isso. Depois, se eu falei errado, eu corrijo, tá? Que ela é muito importante nessa saciedade, tá? Então, a gente tem que comer devagar, gente. Comam respirando. O importante, ó, cada vez que vocês pegarem e colocar um garfo na boca, respira 4 vezes, ó. Respira 4 vezes, vai mastigando. A mastigação influencia muito no processo de emagrecimento, vocês sabiam disso? Porque quando você mastiga bem um alimento, isso pode evitar desbiose intestinal. Isso já vai sinalizando para o seu corpo que o alimento está vindo, então ajuda na produção das enzimas digestivas, do ácido clorídrico. Então mastigue bem os alimentos, mastigue devagar, isso vai ajudar você a identificar a saciedade. Coma concentrado na comida, não fique conversando durante a refeição, não fique no telefone durante a refeição, não fique vendo TV, coma concentrado. Saciou, parou, tá? Então, comer só quando tiver fome e até se sentir satisfeito. Saciou, parou. Como é que funciona isso? Bianca, eu tomei café da manhã. Na hora do almoço eu não senti fome. Eu preciso comer? E aí, gente? Precisa? O que vocês acham? Vamos ver se vocês vão me responder. Gente, não, na verdade, a gente não precisa comer sem fome, tá? Ó, a Suzy respondeu, não precisa comer. Exatamente, não se come sem fome. E o problema é que muita gente vem de uma cultura que ensinou pra ela que ela tinha que comer quando era criança. A mãe falava, não, mas tem que comer. Come tudo, come até terminar o prato, porque é feio. É feio deixar comida no prato. A nossa cultura trouxe isso, né? Que se a gente não comer, a gente vai ficar doente. Mas a nossa genética não foi feita pra comer o tempo todo, pra comer demais, tá? Então, se você não tem fome, não há necessidade de comer. O seu corpo é um corpo inteligente, gente. Então, você precisa comer quando você tem fome e até você se sentir satisfeito. Então, tirem esse mito de que comer de 3 em 3 horas é que faz o metabolismo funcionar. Não, gente, seu metabolismo vai funcionar de qualquer maneira. Você comer de 3 em 3 horas ou não, tá bom? Então não existe isso, seu metabolismo não vai ficar mais lento, muito pelo contrário. Se você dá um espaço maior de uma refeição para outra, você dá tempo do seu intestino respirar, do seu corpo também, né, digerir aqueles alimentos e dar uma limpeza corporal. E aí, então é muito importante respeitar a fome e a saciedade. Então, até no que eu vou falar lá pra vocês, né, de seguir a dietinha que eu vou passar pra vocês ali no Instagram, respeitem a fome de vocês, só como se tiver com fome. Se tomou café da manhã e almoçou e à noite não sente fome, então não precisa jantar. Só comer se tiver fome e até se sentir satisfeito. Uma dica que eu quero dar para aumentar a saciedade de vocês é tomar uma colherzinha de óleo de coco antes do almoço e do jantar. O óleo de coco ou o azeite, ele pode ajudar a aumentar a sua saciedade, tá? E aí isso vai ajudar você a comer menos. Outra dica é você comer uma salada também antes da refeição em si. Comer algumas folhas ali de salada também pode ajudar ali na saciedade, tá bom? Então isso também é importante. Gente, um alimento muito importante no emagrecimento é a água,
tá? É importante que no emagrecimento vocês consumam pelo menos 40 ml de água por quilo, lembrando sempre de ter uma boa hidratação. Se puder adicionar meia colherzinha de café, a colher de café é aquela bem pequenininha de sal integral, tá? Que é o sal rosa, que é o sal marinho. Isso vai te beneficiar muito, porque vai aumentar a hidratação corporal. O aumento dessa hidratação corporal vai ajudar também na perca de peso, vai melhorar o seu sono, vai ajudar o seu intestino a funcionar bem, vai te dar mais disposição e vai evitar o que é muito comum de acontecer, que são aqueles sintomas indesejados no início do emagrecimento, que é a dor de cabeça, a fraqueza, né? Tem gente que se sente ânsia de vômito, se sente enjoada no início do emagrecimento. Então a água com sal, ela vai evitar o que a gente chama de gripe low carb. Quando a gente faz uma dieta de baixo índice glicêmico, isso pode ter esses sintomas. São normais ter esses sintomas. Por quê? Porque a insulina, que é o hormônio que a gente falou lá no início, o que ela faz? Uma das funções dela é fazer retenção de sódio e água no seu rim. Então a insulina, você que tem muita retenção, pode ser devido a uma insulina aumentada, né, que retém esse líquido. E também você que tem pressão alta, pode ser da insulina aumentada que retém o sódio ali no rim. Então quando você faz uma dieta de baixo índice glicêmico, que essa insulina tá baixa, o que acontece? Você vai urinar bastante, vai perder sódio, alguns minerais na urina, e a água com sal entra para repor esses minerais que tem necessidade durante aí a perca de peso. Essa água pode ser com gás. E, gente, por último, que eu gostaria de falar aqui pra vocês, um grande aliado no processo de emagrecimento é o jejum intermitente, porque quer mais que uma insulina baixa se você não comer nada, se você não comer nada, a insulina não aumenta. Então, o jejum é muito importante no processo de emagrecimento. Eu não vou falar sobre o jejum aqui porque tem uma live no meu Instagram sobre jejum no IGTV. Então é só você ir lá assistir essa live no IGTV que eu explico direitinho. Mas lembrando que durante o jejum fisiológico a pessoa pode tomar água com gás, água com sal, café sem adoçar, tá? E pode tomar chás também sem adoçar, não teria problema nenhum. Tá bom? E alguns chás que pode ajudar na retenção de líquido, que pode ajudar também na saciedade, é o de gengibre, o chá verde, tá? As pessoas que gostam muito de comer doce, eu gosto muito do suplemento de Garcinia camboja. Ele diminui bastante o desejo de comer doce. O picolinato de cromo também pode auxiliar tanto no controle da insulina, quanto no desejo de comer doce, tá? O próprio Morosil também pode auxiliar nesse processo aí de emagrecimento, mas lembrando, gente, que a dieta realmente é o mais importante de tudo, tá? No emagrecimento é a dieta. Lembrando que o açúcar, ele é viciante, então você pode ir reduzindo aos poucos. E o açúcar, gente, é igual droga. Se você tiver uma recaída, parece que o desejo volta tudo. E uma dica que eu tenho pra dar pra vocês, toda vez que sentir vontade de comer doce, na nossa língua tem algumas papilas gustativas. E a gente tem a papila do doce, do amargo e tudo mais. Então, o que você faz? Toda vez que estiver com muita vontade de comer doce, coma algo amargo ou azedo, que aí você vai estimular outros tipos de papilas gustativas e isso pode diminuir a sua vontade de comer doce. Então, chupa um limão, ou como um maracujá, ou como um chocolate amargo. No emagrecimento, o chocolate amargo pode te ajudar muito, porque o chocolate amargo, né, ajuda no sono, por ser muito rico em magnésio, ajuda no controle da pressão arterial, tá, gente? Ele é um potente antioxidante e é um chocolate amargo de qualidade, que não tenha leite, que não tenha glúten, que tenha mais de 70%, né, de cacau. Eu indico da marca AMA, AMMA. Então isso também é bem importante aí no processo de emagrecimento. E como última dica que eu tenho para dar aqui para vocês nesses próximos dias que nós vamos ter é evitar consumir chicletes. Tá? Eu acho muito interessante isso do chiclete. Quando você coloca o chiclete na sua boca, vocês lembram que eu falei da mastigação? Que a mastigação já estimula o seu organismo a se preparar para um alimento que vem. Então, quando você mastiga chiclete, a sua insulina já pode estar sendo liberada, porque o chiclete também tem açúcar, pode ser que o seu tenha adoçante. Então, até mesmo o chiclete sem açúcar, o estímulo da mastigação em si pode atrapalhar o seu emagrecimento, tá? Se você ficar com o chiclete ali o tempo todo na boca. Então, evitem que aconteça isso, tá bom, pessoal? Acho que nós falamos sobre tudo isso. Alguém tá perguntando se remédio para ansiedade engorda. Dependendo do remédio, pode sim também ajudar a engordar, tá? Dependendo, pode sim.
Ô, gente, mas aí sobre emagrecimento eu acho que era isso, a gente falou sobre tudo, sabe? Eu acho que eu falei todos os principais pilares de emagrecimento. Depois, né, se eu descobrir mais, se eu me lembrar de algum que eu não falei, eu venho aqui e falo pra vocês. Mas acho que foi uma live ótima, que a gente conseguiu abordar sobre tudo. Nos próximos 15 dias eu vou estar disponibilizando pra vocês cardápios, tá? Para vocês irem consumindo nos próximos 15 dias. Vai ter lista de supermercado para vocês também. Eu recomendo vocês assistirem algumas lives que estão no meu Instagram, como jejum intermitente, leite e glúten, tá? Assistam essas lives. Tem outras lives sobre emagrecimento, que eu falo sobre outros pontos. Tem lives sobre intestino, tem lives sobre anticoncepcional. Lá nos destaques do Instagram eu falo sobre constipação também, sobre vontade de comer doce, sobre quando você come errado, porque às vezes vocês me mandam assim, doutora, eu comi errado, o que eu faço? Nada, gente, você não faz nada, você volta a comer certo. E não tem problema, tá, gente? Comeu errado, faz a próxima refeição de forma correta. Não tem problema nenhum. E pra terminar essa live, eu quero estimular cada um de vocês a aceitarem vocês do jeito que são. Vocês não precisam fazer parte de um padrão de beleza da sociedade, mas lembrando que a gente tem que cuidar da nossa saúde, ainda mais na época de pandemia. A alimentação é muito importante no processo de imunidade, então a gente tem que se conscientizar sobre isso. E não é uma questão de, eu tô mais gordinho, eu tenho que me aceitar e eu não posso mudar. Não, você tem que se aceitar para você poder mudar, porque você precisa ser a sua melhor versão. Se você se ama tanto assim, por que não ser a sua melhor versão? E por que obrigar uma pessoa que ela tem que aceitar e ficar daquele jeito? Porque hoje em dia a gente tá fazendo isso, né? Falar, não, você tem que aceitar que você é assim e parar de querer ser outro jeito. Mas por quê? Eu não posso ser a minha melhor versão? Se eu sei que eu consigo chegar até lá, não se baseie nos tipos de estética que a gente vê, né? Você não precisa seguir um padrão de estética, você não tem que estar dentro do padrão, você tem que estar dentro do seu padrão, do que é bonito pra você. Às vezes pra você o que é bonito é uma mulher mais musculosa, e às vezes pra mim o que é bonito é uma mulher mais magra, e tá tudo bem, desde que você consiga estar dentro desse padrão. Então cheguem no corpo que vocês desejam, dentro da realidade de vocês. Não adianta uma pessoa que tem uma estrutura óssea um pouco maior querer ter um corpo, por exemplo, igual o meu, que tem uma estrutura óssea um pouco menorzinha. Então, descubra um corpo dentro da realidade de vocês, dentro da genética de vocês, e que vocês gostam, e que vocês queiram chegar até lá, e faça esse caminho pelo menos uma vez na vida. Cheguem nesse corpo pelo menos uma vez na vida, que você já vai saber esse caminho. Então, você sabe o que tem que fazer para chegar lá. Não desista de você. Não desista de ser a sua melhor versão. Não desista de se amar, de se cuidar. Não ligue pro que os outros vão falar, porque quando a gente quer fazer o que é certo, parece que tem um tanto de gente que fica, né, mutilando a nossa mente. Você já viu quando a gente tá de dieta? Ainda mais agora na pandemia, o povo fala, dieta na pandemia, cuidado, vai ficar doente. Só que, gente, a gente já viu que quem tá morrendo é quem tá sobrepeso e não quem tá comendo bem, né? É um estilo de vida, você tem que falar, é um estilo de vida, não é dieta, é o meu novo estilo de vida. Então não se apeguem ao que as pessoas vão falar, ao que as pessoas vão pensar. O importante é você se sentir bem, é você gostar do seu corpo, é você ter alegria no que vê. Então se aceite, se ame e se torne a sua melhor versão. Gente, um grande beijo pra todos vocês. Espero que vocês tenham gostado da live. E corre lá no feed agora que eu vou postar a lista de supermercado e já vou postar a segunda-feira. O que vocês vão comer na segunda-feira. E vamos juntas aí nesses próximos 15 dias. Um beijo, um abraço. Fiquem com Jeová.